E ele não tinha nada de extremista, não. Para a época, ele era um perigosíssimo cidadão que põe em risco, quer que seja, né? Mas ele era uma pessoa tão, que a gente sentia, né, sem conhecer, tão séria, tão ponderada, que ele, na anistia, voltou no Brasil, ele veio ao Rio de Janeiro ajudar na vitória do Brizola, em 82. Ele veio nas periferias da cidade, pediu voto, fizeram um trabalho, todo mundo achando que o adversário do Brizola ia ser vitorioso, acho que foi morrer na França, né? E na hora H o Brizola, derrotou de todos. E o Julião tem participação disso lá. Nos meios insatisfeitos, né? Meios rurais insatisfeitos com aquele governo militar. E não tiveram outra alternativa senão. Esse corte dele. É que o corte dele Ele está falando do diretório, queria que você falasse um pouco qual o episódio marcante assim, no seu período de estudante. Qual aquele. O mais marcante, né? Se foi a Greve de 1/3, se foi 64, se foi esse período do Jango. Olha, nós podemos, assim, em ordem crescente importância, citar primeiro a renúncia do Jânio Quadros e a luta pela posse do Jango, né, que ajudou a conduzir o povo a uma politização maior. Segundo, em 62, a greve de 1/3, né, para abortar todos os problemas nacionais da escola e a falta de uma democratização maior da Universidade Brasileira, né, que era o forte principal da greve de 62. Tanto que na escola a greve começou no 1º de junho e foi até outubro, muito além do que a UNE conseguiu segurar a greve no resto do país. E, para tristeza nossa, a reação das elites veio com o golpe militar de 64, que nos desferiu um golpe tremendo, provocando um tremendo retrocesso político e institucional. Nós tivemos que aguentar por 21 anos aí esse comando militar burro, retrógrado, que queria mostrar que a direita também podia fazer progresso. Fizeram, inegavelmente, alguma coisa, mas que eu acredito que numa eleição de 65, com o embate entre Juscelino e Carlos Lacerda, tudo que os militares fizeram poderia ter sido feito muito mais facilmente, via democrática, porque os dois, qualquer um dos dois que ganhasse, tinha um prestígio nacional e tinha a obrigação de politicamente se realizar. Então, infelizmente, o golpe de 64 foi um duro golpe na democracia brasileira e na evolução política institucional do país. Atrasou por demais esse país, por causa, infelizmente, da formação fascista dos militares brasileiros, né? Alimentado pela escola americana, né? Pela escola americana, fora das fronteiras dos Estados Unidos, inteiramente fascista, né? Fomentou tudo quanto foi regime militar, República Dominicana, Nicarágua, Guatemala, Cuba, dividiu a Colômbia para formar o Panamá para garantir a criação do canal do Panamá, né? Golpes, você tive um golpe no Brasil, na Argentina, no Peru, né? Manteve ditaduras ferrenhas por aí a vida inteira, que atrasou o progresso de diversas nações, né? Agora você foi preso em 64, né? Você atribui a sua prisão a qual questão, né? A que você atribui a sua prisão? Que tipo de perseguição, de ideia que tinha para te prender? Primeiro pelas minhas posturas, pelas minhas convicções políticas, que eu estou, ao longo desse período todo que nós estamos conversando, eu estou te relatando a minha posição. E segundo, a pior coisa que tem no mundo é a inveja, porque o nosso grupo, eu principalmente, eu não falo isso porque eu tenho vaidade de falar isso
não, eu falo isso como um retorno que eu sempre recebi desde o tempo estudante. Eu fui eleito 2 vezes para o centro acadêmico por demonstração de capacidade de liderança. Consegui manter essa condição como profissional nas empresas por onde eu passei. Sempre conquistei o meu lugar, pela minha capacidade de liderança. Nunca forcei nada, nunca usei de artifícios anormais para galgar posições, embora eu tenha sido muito prejudicado por causa principalmente meu último emprego, onde eu aposentei nas Minas por causa dessa prisão de 64, né? Mas eu posso te garantir que, além das minhas convicções políticas, que eu até aqui relatei, pela capacidade de liderança, o medo que essas elites sempre tiveram das lideranças, né? E veja você, o exemplo que nós estamos tendo no momento. Um líder trabalhista de 5ª série de escola secundária é presidente da República, pô. Por quê? Liderando uma elite intelectual fantástica, sendo presidente da República. Então isso, naquela época, era um fuzilamento, pô. Né? Então, o medo, o receio das lideranças, convicção política, receio da capacidade de liderança. Agora, 64 representou também pelo menos algumas pessoas que eu ouvi, uma divisão entre os estudantes, né? Criou um clima de inimizade, até então, por exemplo, vivia um comunista e um cara de extremo direito na República, e isso começou a não ser mais possível. Você concorda com essas posições? Que o 64 impôs uma divisão entre os estudantes? Essa divisão ela ocorreu no início, nas seguintes etapas. Primeiro apareceram aqueles que eram considerados dedo duros, extrema-direita dedo duro. Muitos deles aproveitadores de situação, que aproveitaram o momento para se vingar exatamente dessas características nossas, que era, todos nós descrevemos, que era a capacidade de liderança. Aí alguns poucos daqueles que eram ligados a esses por República, começaram a ser discriminados por uma maioria que foi formada após o golpe militar, de antipatia àquela situação, e houve uma discriminação, a tal ponto de que muitos daqueles que eram da direita, manifestamente da direita, mas que não tinham participado de golpe nem de formação de nenhum grupo, nenhum bloco que apoiasse o movimento militar, ficaram, de certa forma, assim, contrário ao que nos foi feito como prisão e acusação e não sei o quê. Especificamente um caso que eu conheço, aconteceu depois até que eu saí do Ouro Preto, foi que os ex-alunos da República Serigi, tomando conhecimento de elementos de extrema-direita que lá viviam, que lá moravam, se manifestaram radicalmente contra e se negavam definitivamente a voltar à República enquanto lá permanecesse elementos com essa qualificação. Foi quando os membros da Serigi, se não me engano em 66, expulsaram o Nelson Silva da República porque ele era um elemento desagregador. Então isso não foi em 64? Não, isso foi em 66. Demorou um pouco para tirá-lo. Demorou um pouco. Demorou, vamos dizer, uns 2 anos, porque foi o tempo necessário para que conscientizasse mais, até mesmo aquelas pessoas que não tinham nada com a esquerda, vamos dizer, eram pessoas de direita, mas que não concordavam com a desagregação que esses elementos, essa minoria provocou na escola, e algumas brigas pesadas que ocorreram entre 64 e 65,
até mesmo por pessoas dessa facção que não concordavam com aquela postura desses colegas chamados dedo duro, ligados ao movimento militar, porque não admitia que num regime democrático, que todo mundo ali respeitava as convicções do outro, apareceram elementos desagregadores e que provocasse isso dentro da escola. Então isso levou um certo tempo para sedimentar, e quando os ex-alunos da CLG chamaram a atenção dos alunos que lá não jamais voltariam se aqueles elementos permanecessem lá, né? Até mesmo os colegas nossos de direita, já formados, quando souberam daquilo, que a ação daqueles elementos tinha provocado aquela desagregação, deram ultimato ao pessoal da República. Não conto conosco aqui fora e não conto conosco no Ouro Preto. Se eu for Ouro Preto, eu vou para o hotel, vou para ali, vou para lá, não piso na República enquanto esse elemento estiver lá. O Sérgio Azevedo é capaz de confirmar isso, que ele era membro da CNG.